Júlio César. O próprio nome evoca imagens de poder, ambição e tragédia. Poucas figuras na história projetam uma sombra tão longa quanto esse general, estadista e ditador romano. Nascido em uma época de turbulência, César ascendeu à proeminência por meio de brilhantismo militar e astúcia política. Ele remodelou a República Romana, abrindo caminho para o Império Romano. Seu assassinato, um ato desesperado para preservar a velha ordem, apenas acelerou as mudanças que ele havia colocado em movimento. A vida e a morte de César são um estudo de contrastes. Ele foi um brilhante estrategista militar que chorou ao ver uma estátua de Alexandre, o Grande, lamentando suas próprias realizações aparentemente menores. Ele era um populista que defendia o povo comum, mas vivia uma vida de extraordinária riqueza e privilégio. Ele era um ditador que afirmava desprezar o título de rei, mas acumulou poder que rivalizava com qualquer monarca. Caio Júlio César nasceu em Roma em 100 a.C., em uma família patrícia, os Júlio Césares. Embora ostentasse uma linhagem ilustre, sua família não era particularmente rica ou influente na época. Sua tia Júlia era casada com Caio Mário, um líder popular que teria um papel significativo na vida do jovem César. Crescer no coração da República Romana o expôs às complexidades da política romana e às maquinações do poder. César recebeu uma educação romana tradicional, destacando-se em retórica, literatura e oratória. Sua inteligência aguçada e carisma natural eram evidentes desde tenra idade. As conexões políticas de sua família, particularmente aquelas provenientes de seu tio Mário, forneceram-lhe oportunidades valiosas para testemunhar o funcionamento interno do sistema político romano. Essas primeiras experiências alimentaram sua ambição e aprimoraram seus instintos políticos. A carreira militar de César começou para valer com as Guerras da Gália, uma série de campanhas que cimentariam sua reputação como um brilhante estrategista militar e um conquistador implacável. De 58 a 50 a.C., César liderou as legiões romanas contra várias tribos gaulesas, expandindo o território da República Romana e enriquecendo a si mesmo e a Roma no processo. Seus comentários sobre a Guerra da Gália, um relato aparentemente objetivo do conflito, serviram tanto como propaganda, quanto como um testemunho de sua genialidade militar. As Guerras da Gália foram caracterizadas por batalhas brutais, manobras ousadas e a capacidade fantástica de César de se adaptar a circunstâncias desafiadoras. Ele garantiu vitória após vitória, subjugando os gauleses e empurrando as fronteiras da República Romana até o rio Reno. Seus feitos militares o tornaram imensamente popular entre o povo romano e incutiram medo em seus oponentes políticos. Com suas vitórias na Gália, César havia acumulado poder e influência sem precedentes, o que o colocou em conflito direto com o Senado romano, particularmente com seu antigo aliado, Pompeu, o Grande. Em 49 a.C., César desafiou a ordem do Senado de dissolver seu exército e cruzou o rio Rubicão, a fronteira entre a Itália romana e a Gália Cisalpina, iniciando uma guerra civil que decidiria o destino da República Romana. Este ato de desafio foi um ponto de virada na história romana. Marcou o início do fim para a República Romana e a ascensão da ditadura de César. A aposta de César valeu a pena. Ele derrotou rapidamente as forças de Pompeu, forçando seu rival a fugir para o Egito, onde mais tarde foi assassinado. Seção 5. As reformas de César. Uma nova Roma emerge. Como ditador, César implementou uma série de reformas abrangentes que transformaram a sociedade e o governo romanos. Ele concedeu cidadania romana aos povos conquistados, expandiu o Senado, reformou o calendário e iniciou projetos de obras públicas em grande escala.
Essas reformas visavam consolidar seu poder, abordar questões sociais e econômicas e lançar as bases para um governo mais centralizado e eficiente. As reformas de César não foram isentas de críticas. Seus oponentes, principalmente da classe aristocrática, o viam como um tirano que estava desmantelando as estruturas tradicionais da República. Eles viam suas políticas populistas como um meio de comprar a lealdade das massas e temiam seu crescente poder. Seção 6. Os Idos de Março. Traição no Senado. Apesar de sua perspicácia política, o crescente poder e ambição de César acabaram por ser sua ruína. Um grupo de senadores, temendo que ele aspirasse a se tornar rei, conspirou para assassiná-lo. Em 15 de março de 44 a.C., nos Idos de Março, César foi esfaqueado até a morte por um grupo de senadores liderados por Brutus e Cássius no Teatro de Pompeu. O assassinato de César enviou ondas de choque por Roma e além. Os conspiradores, que acreditavam estar agindo para salvar a República, haviam julgado mal o humor do povo. Em vez de inaugurar uma nova era de liberdade, a morte de César mergulhou Roma em outra guerra civil. Seção 7. O legado de César. Uma sombra duradoura. Apesar de seu reinado relativamente curto, César deixou uma marca indelével na história. Suas conquistas militares expandiram as fronteiras da República Romana, suas reformas políticas remodelaram a sociedade romana e seu assassinato tornou-se um símbolo dos perigos da ambição desenfreada. Seu nome tornou-se sinônimo de poder, e o título César foi adotado por imperadores romanos por séculos. A influência de César se estendeu muito além da esfera da política e da guerra. Ele foi um escritor prolífico, e seus relatos sobre as guerras da Gália ainda são estudados hoje por seus insights militares e mérito literário. Ele reformou o calendário romano, criando o calendário juliano, que permaneceu em uso por séculos e forma a base do calendário que usamos hoje. Seção 8. César na imaginação popular. De Shakespeare ao cinema. A vida e a morte de César cativaram a imaginação de artistas, escritores e cineastas por séculos. A peça Júlio César, de William Shakespeare, continua sendo uma das representações mais duradouras do líder romano, explorando temas de ambição, traição e a natureza do poder. De produções teatrais a sucessos de bilheteira de Hollywood, a história de César continua a ressoar com o público em todo o mundo. A imagem de César foi usada e abusada ao longo da história, apropriada por imperadores e ditadores que buscavam legitimar seu próprio governo. Sua vida serve como um conto de advertência sobre a natureza sedutora do poder e a influência corruptora da ambição. No entanto, também nos lembra do poder duradouro das ideias e do impacto duradouro que um único indivíduo pode ter no curso da história. Seção 9. Conclusão. O significado duradouro de César. Júlio César era um homem de contradições. Um general brilhante que podia ser implacável na vitória. Um político astuto que defendia o povo comum. Um ditador que afirmava desprezar o título de rei. Sua vida e morte foram ao mesmo tempo produto de seu tempo e um catalisador de mudanças, moldando o curso da história romana e deixando um legado duradouro que continua a fascinar e inspirar até hoje. A história de César é um lembrete de que a história não é uma progressão linear, mas uma tapeçaria complexa de ambição, traição e consequências imprevistas. É uma história que transcende o tempo e o lugar, oferecendo lições valiosas sobre a natureza do poder, a fragilidade da democracia e a capacidade humana duradoura, tanto para a grandeza quanto para a autodestruição. Curtiu mergulhar na história de Júlio César? Então, não perca mais nenhum detalhe das figuras e eventos que mudaram o mundo.
Inscreva-se agora no canal História e Tecnologia para continuar essa jornada épica por guerras, impérios e mistérios da antiguidade. Com cada vídeo, você descobrirá novos segredos que conectam o passado e o presente. Vem com a gente explorar o que há de mais fascinante na história.